A gente interage com a realidade a partir dos nossos traumas. E aí a gente... Ou não. Não? Ou não? Ou não. Você interage com a realidade com coisas boas e ruins. Sim, Por isso que ninguém está afastado de viver coisas boas e ruins. Agora, o que eu vou dar de resultado para aquilo compete a mim. E compete a um treino. É aquela velha frase. Não é a fila que me deixa nervoso. É eu que fico nervoso com a fila. A fila é igual. Imagina que você... Cara, essa fila tem 20 pessoas na minha frente. Que saco, essa fila tá me atrapalhando. Atrás de você tem um casalzinho. Casalzinho de amantes. Que só tem aquela hora para ficar juntos. Sim. Porque eles se encontram na fila. Eles querem que aquela fila demore muito tempo. Ou seja, a fila é a mesma. O que a afetação é a mesma. É uma fila. Agora, quando entra na minha cabeça... Dentro daquele parâmetro de crenças e regras, eu vou dar um significado para aquele input, para aquele gatilho. Por isso que é uma babaquice. As pessoas falam assim, você tem que me avisar sobre gatilhos, porque... pelo amor de Deus. Então, peraí. E uma pessoa que morreu engasgada com uma tampinha de garrafa? Então eu vou abrir isso aqui. Algumas pessoas vão sentir sede agora. Beba água. Beba muita água. Outras pessoas vão começar a chorar porque vão lembrar que a filha morreu engasgada com uma tampinha. Eu sou obrigado a saber? Eu não sou obrigado a saber. O mundo vai te impactar. Mas não é culpa das pessoas. É o que você acredita e o que você passou individualmente. Então esse lance de gatilhos é uma coisa extremamente subjetiva. E outra, você fugir dos gatilhos é a pior coisa que tem. Porque você vai estar fugindo dos seus medos, dos seus traumas, das suas compulsões. Então, olha que loucura isso. Você tem que entender os seus monstros. E quando você falar dos seus monstros, quando você encarar os seus monstros, quando você encarar a sua sombra, aquilo que te tira do sério, esse monstro vai ficar cada vez menor. Eu falei isso, inclusive, na última análise, não foi? Daquele menino lá, daquele gamer que assassinou a outra gamer também. Ou seja, muitas vezes você acredita que você é tão autossuficiente, que você é tão resolvido, que você é tão esperto, que você é tão inteligentão, que você não precisa conversar. E aí você vai aguentando esses traumas, você vai aguentando esses problemas todos. E isso vai estourar em doença, vai estourar numa compulsão, vai se transformar num transtorno obsessivo compulsivo, vai se transformar numa depressão, porque você não interage com os seus monstros. O que é esse fenômeno que acontece hoje das pessoas quererem evitar? Tipo, vou dar um exemplo. No meu podcast solo, que eu tenho um podcast sozinho, que é o podcast Saco Cheio. Eu falei alguma coisa, fiz alguma piada sobre câncer, alguma coisa assim. Aí teve 2 comentários interessantes. Um foi, Petri, quando o meu pai morreu de câncer, e quando tu faz brincadeira com câncer, eu fico meio mal. Então, se puder evitar esse assunto. Eu achei meio estranho. Aí eu comentei no meu podcast na próxima semana, eu falei sobre essa história e um cara mandou, na verdade, quando tu fala de câncer, meu pai também morreu de câncer e eu rio. Eu acho legal pra caralho e me alivia essa dor que eu tive em algum momento, mas eu já consegui superar essa dor, então pra mim é legal. Ou seja, o input é a mesma coisa, lembra quem tá falando? A feijoada? A feijoada é a mesma. Agora, o que eu tenho aqui é que vai fazer toda a diferença do que eu vou fazer daqui pra frente. Eu posso aqui brincar com as minhas dores e achar engraçado. Eu posso aqui ter o comportamento de vou te cancelar, cara. Exatamente. Porque você é mau, porque você brincou, porque você disse. E fora que a gente vai entrar numa outra seara do que é escárnio e o que é tirar barato de si. Escárnio é quando você tira barato do outro para prejudicar o outro. Sim. Quando você ridiculariza a si, é completamente diferente. Quando você se coloca, é completamente diferente. Então, isso é um abismo entre o escárnio e a ridicularização de si, que aconteceu lá no Big Brother, né? Onde os caras estavam se ridicularizando porque eles não podiam ser mulheres. E eles brincaram com a maquiagem. Sim. Ninguém ali... porque assim, vamos supor... Rio Grande do Sul. Então, vamos lá. Qual que é o grande barato lá do Rio Grande do Sul? Pelotas, não sei o quê, não é isso? Então vamos lá. Eu posso tentar imitar que um gaúcho tem que a bombacha que vai fazer, que acontece, vamos fazer um fogo de chão aqui. Eu me ridicularizando.
Porque eu não consigo ser um gaúcho, tchê. Porque o mate, vamos lá, que é isso, a bombate. Agora, se eu ficar, porque gaúcho é tudo chucro, porque gaúcho é de Pelotas, você... Sabe qual a diferença? Se eu imitar um gaúcho e não conseguir ser um gaúcho, eu tô tirando barato de mim. Se eu menosprezo o gaúcho, aí sim eu tô tirando barato dele. E até existe uma grande diferença. E até acho que naquele caso do Big Brother, quando eu vi eles dançando, me parecia mais uma admiração a quem conseguia fazer aquilo de forma perfeita. Que não tenha. Eu tô me autorregularizando. É a mesma coisa. Homem jogando futebol vestido de mulher. Não é clássico isso? Eles estão tirando barato das mulheres? Não, eles estão tirando barato deles, que eles não... Mulher pode jogar bola, sim ou não? Sim. Mulher consegue jogar bola, sim ou não? A gente tem uma brasileira que é bola de ouro, sim ou não? Várias vezes, que é a Marta. Essa não é a questão. A questão é justamente o quê? Eu, como mulher, sou ridículo. Estou eu me ridicularizando. Exato. Agora, se eu menosprezasse... É igual a Valéria. A Valéria lá do Zorra Total. Qual que era? A Valéria fala, ai, como eu sou bandida. Sim. Do Rodrigo Santana, não é isso? Rodrigo Santana. Alguém assistia aquilo e queria bater num travesti? Lógico que não. Por quê? Porque ele estava se ridicularizando. Até porque era um travesti que tinha acabado de se transformar. Então, a travesti que ainda estava ali se transformando para se tornar mais mulher. Então, essa era a ridicularização dele. Tanto é que quando ele tirava o nido sério, ele falava assim, cala a boca aí, que eu não sei o quê. Porque ele estava na transformação. Então, era uma brincadeira. Tanto é que muitas travestis faziam shows imitando justamente a Valéria. Porque viu que aquilo era o quê? Um escárnio de si e não do outro. A ridicularização de si. Quem se ofende com piadas, comédia, humor, tem problemas não resolvidos dentro de si. É isso? Olha, aí entra numa outra seara, Arthur, que eu vejo assim, cara. As pessoas estão sendo tão podadas de tudo, você não pode nada, que quando ela vê alguém fazendo algo de libertação, de quebrar as regras, de não ficar em cima do muro, que elas jogam aquela sombra naquela pessoa. Você está entendendo? As pessoas estão tão reprimidas, é tipo assim, você tem que aceitar tudo, você tem que entender tudo, você não pode ter opinião, você não pode gerar gatilho, você não pode falar... Então, quando ela vê alguém falando, todos os monstros ali que foram massacrados do que eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, vem no cancelamento. O cancelamento nada mais é do que você jogar suas sombras em cima do outro, daquele que é o libertário, o libertinagem, sabe? Aquele que vai... Você entendeu? Que brinca com a situação. Né? E não se oprime, e não se deprime, e não se poda, e não se mutila. Porque hoje as pessoas não podem ter opinião. Eu fiquei abismado que me falaram que algumas escolas, eles fazem campeonatos, eles não estão nem fazendo mais campeonato, e quando faz, não tem mais medalha para o primeiro, segundo e terceiro, porque senão o terceiro vai se sentir subjugado. Que porra é essa? A criança, quando ela sofre uma frustração porque ela não conseguiu ganhar o jogo, ou porque ela perdeu o brinquedo, ou porque quebrou, ou porque ela foi sacaneada pelo amiguinho, ou porque ela ficou em segundo lugar, ou porque a primeira foi a rainha da pipoca, a outra da vizinha. Isso tá te treinando pra vida. Porque a vida você vai ter frustração, você vai ter vitória, e você merece dizer, eu sou o número 1. E você sabe que em algum momento você vai ser o número 0, e você vai falar, ok... Mas eu aprendi desde criança que eu já fui o cocô do cavalo do bandido, eu já fui preterido, eu já fui ridicularizado, eu já sofri como é que se fala? Um fracasso. Um fracasso, ou me colocaram para baixo, mas eu também fui elogiado. Isso é o preparo para a vida. Se você não tem esse na brincadeira, em coisas mais lúdicas, enquanto criança... Eu não estou falando uma constância, porque as pessoas confundem bullying. O que é o bullying? Bullying é a constância de você ser menosprezado. Isso é bullying. Agora, se eu falar assim, ô bigodão, isso não é bullying, cara. Isso é um apelido, isso é uma brincadeira entre dois amigos. Agora, se toda vez eu falo, e aí, chegou o bigodão, aí, hahaha, ó o bigodão feio, hahaha, aí isso é bullying. Tanto é que, cara, eu não sei contar você, mas todos meus amigos, acho que todos têm apelido. Acho que todos, cara. Todos. Acho que não tem um que não tem apelido.